Vamos lá. Pessoal, hoje aqui em João, capítulo de número 15, eu quero falar com você sobre não fugir do processo. E o que Deus vai fazer? Deus às vezes vai trabalhar conosco. Vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar no nosso coração. E às vezes Deus vai, através de um processo, nos transformar. É mais ou menos assim, quando você clama a Deus e diz assim: Senhor, quebre esse vaso velho e faça de mim um vaso novo. O que você acabou de pedir para Deus? Você pediu para Deus fazer um processo, uma obra em você. Quebrar o vaso velho e transformar você num vaso novo. Então o que Deus vai fazer? Deus vai transformar a sua vida. Agora você não pode esquecer que quebrar às vezes dói. Então Deus vai começar um processo de transformação, de quebrantamento, de mudança, usando pessoas, circunstâncias, situações, lugares, às vezes usando até o que eu não gostaria. Porque muitas vezes Deus não vai me dar o que eu quero. Deus às vezes vai me dar o que eu preciso. É isso que Ele vai me dar, não o que eu quero e às vezes o que eu preciso. Então eu orei: Senhor, quebra o vaso velho, faz um vaso novo. O que Deus vai fazer? Deus vai começar a transformar você. Deus vai começar a quebrantar você, mudar você. Às vezes ser quebrantado dói. E é sobre isso que eu vou falar com você nessa reunião. Sobre não fugir do processo. Às vezes a dor vai fazer parte do processo. Mas não estou falando a dor de você estar com uma doença, a dor de alguém ter traído você, vamos dizer, estar casado, ter o adultério, ali provado. Não estou falando dessa dor. Estou falando da dor de ser transformado, de ser moldado, de Deus trabalhar no nosso caráter, no nosso jeito de ser, de Deus nos transformar. Então não fuja do processo. Quando você diz: Jesus, a minha vida é sua, deixa Ele conduzir. Você diz: Senhor, me transforma, eu não quero mais ser como eu sou, eu quero mudar. Então Ele vai começar um processo de mudança, de transformação na sua vida. E eu não posso fugir do processo, tem que confiar e deixar Deus fazer a obra completa. João capítulo 15, o versículo, nós vamos começar o versículo 1, que diz assim, ó. Todo mundo junto, o que diz o versículo 1? Eu sou a videira. O que diz o versículo 1? E meu pai, o que o meu pai é? O lavrador. Não precisa falar mais nada, aqui Jesus já falou tudo que a gente precisa. Vamos de novo? Eu sou a videira. E agora continua comigo. E meu pai, o meu pai é o quê? É o lavrador. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a videira. Ele vai explicar que você é a vara. Você tem que estar ligado nele para produzir fruto. Só que daí ele fala a coisa mais importante: o meu pai. O meu pai é o quê? Lavrador. Ou, dependendo da sua tradução, o agricultor. Então o meu pai é o lavrador. O que significa ele ser o lavrador? Que Deus, Ele sabe a hora que Ele tem que regar você e a hora que Ele não vai regar. Ele sabe a hora que Ele tem que adubar, cercar, ou a hora que Ele não tem que adubar. Ele sabe a hora que Ele tem que deixar você crescer e também sabe a hora que Deus tem que fazer o quê? Cortar. O lavrador é assim, ele cuida. Ele sabe a hora que ele tem que ir lá e arrancar o capim que começou a crescer. Ele sabe a hora que ele tem que cortar esse galho, tirar aquela folha. Então Deus é o lavrador e às vezes Ele trabalha conosco. E cuidar da horta, da plantação, é um processo. Um processo que você cava, você planta, deixa crescer, cuida, aduba, rega, prepara, poda para produzir mais. Alguém aqui já plantou uva? Quem já plantou uva aí? O que você tem que fazer com a parreira? Você tem que fazer o que, pessoal? Cortar ela. Por que você tem que cortar ela? Para vir um ramo novo, para ela produzir o quê? Mais frutas na próxima vez. Então Deus é assim, às vezes tem um processo dele nos transformar, dele trabalhar no nosso coração, dele nos moldar. Vamos ler de novo? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? É o lavrador. Então Deus sabe o processo de nos regar, sabe o processo de me dar alguma coisa, de me tirar alguma coisa, de fazer acontecer ou não fazer, de permitir isso ou permitir aquilo. Às vezes a gente começa a reclamar porque nós queremos que tudo seja do nosso jeito. E você tem que parar de ser esse crente mimimi. Pastor, eu quero que seja do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de quem? De Deus. Porque Ele é o lavrador, você não é. Você tem que se colocar no seu lugar. Você não é Deus. Para de querer controlar e querer que tudo saia do seu jeito, saia como você quer. Ele é o lavrador, Jesus já falou tudo. Leia de novo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? É o lavrador. Então no dia que eu decidi ser um ramo dessa videira, o dia que eu decidi me ligar em Jesus, eu tenho que saber que Deus é o lavrador. E quando Ele achar que é necessário, Ele vai me podar.
Quando ele achar que é necessário, ele pode me regar, ele pode me dar alguma coisa, ele pode tirar. E às vezes a gente não sabe por que uma porta se abre, outra se fecha. Pastor, eu não estou entendendo nada. Você não precisa entender. O que você tem que fazer é confiar em Deus. E às vezes você está vivendo um processo que Deus está trabalhando muito em você e trabalhando na sua vida. Então tem que confiar em Deus. Eu me lembro de uma fase, quando eu me converti, eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. E daí com 16 eu fui fazer uma prova, junto com um amigo meu. Era uma prova para a gente poder fazer um curso. Era um curso de elétrica. Então a gente seria eletricista. Montaria uma empresa, trabalharia. Era um amigo meu, crescemos juntos. E daí quando eu fui fazer a prova, esse amigo não sabia muito da matéria. A classe dele ficou bem do lado da minha, a gente ficou mais para o fundo. Eu olhei para o lado, ele praticamente colou toda a minha prova. Pegou todas as respostas da minha. Chegou o dia de pegar o resultado. Quando chegou o dia de pegar o resultado, ele passou e eu rodei. Agora eu quero que você me explique como. Porque ele colou de quem? De mim. Ele praticamente colou a prova inteira de mim. E ele foi aprovado e eu rodei. E na hora eu fiquei assim, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por quê? Porque eu seria eletricista, a gente talvez por ser amigo podia montar um negócio junto, trabalhar junto. E o meu amigo ficou trabalhando, ele se formou, foi trabalhar com isso aí. Eu me lembro que ele se formou, foi trabalhar, e eu não. Como eu não passei, eu fui fazer outras coisas da vida, coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Mas pensa comigo, se eu tivesse passado naquela prova, hoje talvez eu não seria o seu pastor aqui na igreja. Então a gente tem que aprender alguma coisa, que Deus trabalha conosco e tudo na vida às vezes é um processo. Ah, por que essa porta se fechou? Por que Deus não deixou? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Você às vezes não precisa entender, você precisa confiar. Porque tem coisas que agora nós não vamos compreender. Nós só vamos compreender quando? Lá na frente. Lá na frente é que você vai entender, lá na frente você vai compreender. Às vezes agora você não vai entender nada. E daí como aquele meu amigo passou e eu tinha rodado, aí eu fui fazer outra coisa. Aí eu fui estudar, daí eu já estava na igreja, eu fui entrar numa faculdade, depois fui lá e fiz outra. E assim eu fui. Mas talvez eu não seria o seu pastor. Se eu tivesse passado e desse tudo certo. Na hora a gente fica, Deus, por que o Senhor deixou? Você vai entender uma coisa, que tudo na vida é um processo. E você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida, no seu caráter. Precisa deixar Deus trabalhar em você. Porque Deus quer te transformar numa pessoa melhor. Quem é que quer ser uma pessoa melhor? Então eu não posso fugir do processo. Às vezes o processo é dolorido. Eu fico chateado. Por que tal pessoa saiu da minha vida? Por que tal outro entrou? Você sabe que às vezes Deus vai permitir alguém te enxergar. Só que tem os dois lados de alguém te enxergar. Tem o lado de alguém que te enxerga para te promover. E tem o lado de alguém que te enxerga para pegar no teu pé. E às vezes Deus permitiu alguém nos enxergar e, pô, mas que droga, Deus, essa pessoa e tal. E às vezes Deus está usando aquilo para trabalhar contigo. Ele é o lavrador. Você tem que aprender a confiar nele e nunca, nunca, nunca reclamar. Mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você não é Deus. Você só tem que fazer uma coisa, confiar. Que tudo que Deus está fazendo na nossa Bíblia, como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o nosso, Ele sabe o que Ele está fazendo. Versículo 2. Ah, por que Deus deixou? Por que Deus tirou tal pessoa? Por que tal outra acrescentou? Não esqueça, nem todo mundo que está com você vai para o resto da vida contigo. Tem pessoas que na nossa história vão escrever uma página. Alguns vão escrever um parágrafo. Outros vão escrever um capítulo. Outros vão ser só uma linha. Alguns vão te ajudar a escrever o livro todo. Só que a gente tem que entender que tudo na nossa vida é um processo. E Deus sabe o que Ele está fazendo, você tem que confiar. Algumas fases são doloridas. Pastor, eu perdi o emprego, mas Deus sabe por quê. Pastor, tal coisa que Deus sabe. Eu me lembro que uma vez tinha um familiar que ele estava doente, nós oramos, ele ficou curado. Aí depois que ele ficou curado, ele se desviou da igreja. Aí ele pegou uma doença pior ainda. Aí nós fomos lá de novo para orar por ele e falar para ele que ele precisava entregar a vida para Jesus. E ele entregou a vida para Jesus. Quando ele entregou a vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Pastor, mas Deus não curou ele na primeira? Curou de câncer. Mas por que na segunda Deus não curou? Não queira entender. Quem pertence ao amanhã pertence a quem? E eu entendi por que Deus levou ele. Porque na primeira vez Deus curou, ele se desviou.
E se Deus curasse de novo, o que aconteceria? Talvez ele se desviaria, o diabo levaria e ele iria para onde? Para o inferno. Então Deus deixou ele ir, o corpo se foi, para que o espírito fosse onde? Salvo. Ah, mas eu não gostei. São tudo processos e Deus sabe o que Ele está fazendo. O que eu tenho que confiar é que eu entreguei a minha vida e tudo coopera para o nosso bem. Mesmo que seja dor, na hora é triste, ficamos chateados, porque na hora a gente não entende, mas você tem que confiar. Versículo 1, vamos lá, João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? E o lavrador, ele sabe a hora que ele tem que abrir a terra, a hora que ele tem que colher, a hora que ele tem que regar, a hora que ele tem que cortar, ele sabe tudo. E eu tenho que confiar nele, e não no que eu quero, no que eu desejo. Porque às vezes ele não vai me dar o que eu quero, ele vai me dar o que eu preciso. E às vezes é um processo. Muitas vezes Deus está trabalhando com você. Pastor, mas o boleto é para pagar hoje, e o dinheiro não veio. Quem sabe Deus está trabalhando a sua fé, a sua confiança nele. Pastor, mas atrasou e tem juros. Eu vou me dar mal. E será que Deus não está vendo se você realmente acredita nele ou vai começar a reclamar? Ele é o lavrador. Deixe ele trabalhar e confia nele. Quem está entendendo? Então a gente tem que aprender a confiar em quem? Em Deus. Versículo 2, vamos lá? Como é que diz o 2? Toda vara em mim que não dá fruto. O que a Bíblia diz? Atira. Tem uma tradução que diz assim, ó, corta. Não sei se é a sua, a minha diz tira, mas tem uma tradução que diz corta. Agora a segunda parte. E limpa toda que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Só que essa palavra limpa tem uma tradução que diz assim, poda. Então tem uma tradução que diz que ele corta e poda. A minha diz que ele tira e limpa. Então tem duas coisas que acontecem. Diga assim com o pastor, diga cortar e podar. São duas coisas diferentes. Não queira ser cortado. Cortado significa você jogado fora, porque eu não sirvo para aquilo que o lavrador esperava. Podado, também eu vou ser cortado, mas a poda é diferente, porque você não está podando para o mal, está podando para quê? Para o bem, para que venha um ramo novo e aquela vara possa produzir mais fruto ainda. Eu fiz aquela prova, eu queria ter passado, ser eletricista lá com meu amigo, trabalhando, ter uma empresa, talvez não sei, trabalhando sozinho, qualquer coisa que fosse. Mas Deus foi lá e fez o quê? Podou, porque não era o que Ele queria para a minha vida. Então Ele me renovou para que eu desse mais. Você tem que aprender a confiar. Às vezes o processo é dolorido, ficamos chateados, não entendemos o porquê de muita coisa, mas eu aprendi, eu não preciso entender, eu tenho que confiar e deixar Deus me dirigir. Porque a nossa vida pertence a quem? Então para de querer controlar. Olha para o irmão do lado e diga, não é fácil ser Deus. Só que às vezes você quer dar uma de Deus. Você quer controlar tudo, quer que tudo seja do seu jeito, quer que tudo seja como você gosta, como você quer. E se as coisas não são como você quer, estou saindo da igreja porque essa igreja não me agrada. Você quer ser Deus. Você quer controlar tudo. Pastor, mas eu orei e Deus não me respondeu. Eu estou indo embora da igreja. Para de ser Deus. Se coloca no teu lugar. Ele é o lavrador. Você é a vara. Deixa Ele trabalhar com você. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Não queira ser Deus. Mas Deus não fez, eu pedi, eu orei. Você não esqueceu de uma coisa. Ele é Deus. E Ele não faz o que eu quero. Ele faz o que Ele vê que é bom para mim. E é isso que a gente tem que aprender. 2, vamos lá. O que diz o versículo? Toda vara que em mim que não dá fruto, o que Deus faz? Tira. Não podemos ser essa vara aqui, que não dá fruto. Que cortado significa que eu vou ser lançado para ir para o inferno, para o fogo da eternidade. Mas e ele limpa, ou seja, ele poda toda aquela que faz o quê? Que dá fruto. Pastor, mas estava dando tudo certo na minha vida, uma hora para outra deu uma reviravolta. Calma, Deus está limpando você. E por que Ele está me podando? Leia. Para que dê mais fruto. Então Ele sabe fazer a obra na sua vida. Vamos comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Então não fuja do processo. Às vezes é dolorido, a gente não entende algumas coisas, mas tem que aprender a confiar. Hebreus 12. Todos acharam? Podemos ler junto com o pastor? Então ser cortado é perder uma oportunidade que Deus tinha.
ser podado é diferente, porque ele está me preparando para coisas maiores. Então ele corta, ele tira o que é necessário, me poda, porque ele crê que eu posso mais ainda. Hebreus capítulo 12, todos acharam? Então eu tenho que confiar no processo. Nem sempre vai ser como eu quero, nem sempre vai ser como eu desejo, nem sempre vai ser o que eu pedi, mas vai ser o que eu realmente preciso. Ah, pastor, mas aquele colega, por que ele está comigo? Deus sabe. Por que ele botou aquele colega? Ah, mas esse chefe, esse emprego, me trocaram de setor, o que é isso, Deus? Deus sabe tudo que ele está fazendo. Nada sem a permissão dele acontece. Confie no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Lê com o pastor que diz a Bíblia. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Leia comigo o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? Filho meu. O que diz aqui? Não desprezes a correção de quem? Do Senhor. E não esqueça, Deus vai nos corrigir. Deus vai nos podar. Deus às vezes vai nos cortar. Deus às vezes vai fazer o que eu não queria que Ele fizesse. E o que eu queria, às vezes, Ele não fará. Porque não é o melhor para mim. Às vezes eu queria essa porta, queria aquele emprego, queria não sei o quê, queria viajar, queria fazer. E às vezes Deus vai dizer não. Porque não é o que Ele tem lá na frente para mim. Então a Bíblia está dizendo, eu não posso desprezar a correção. Às vezes Deus pode usar uma pessoa. Pode usar o pastor, alguém, às vezes, para ser a palavra dura. Você já viu que às vezes você está num processo que todo culto que você vem, a palavra que o pastor prega, às vezes é aquele pecado que você pratica. Ou a palavra é dura e bate na tecla X. Mas no outro culto que você não vem, a palavra não é assim, é diferente. Mas quando você aparece, o pastor me enxergou hoje no culto, por isso que o pastor vai falar tal coisa. Só que às vezes é o processo, Deus querendo trabalhar com quem? Com você. Querendo trabalhar na sua vida, querendo aperfeiçoar você. Não despreze a correção. Como é que diz? E já vos esqueceste da argumentação que argumenta convosco como filhos? Leia. Filho meu, não despreze a correção de quem? Do Senhor. E leia. E não desmaies quando por ele fores o quê? Repreendido. Tem gente que desmaia. Ai, estou saindo da igreja. Ai, estou indo embora. Ah, não vou mais nessa igreja. Vou procurar outra. Eu vou para cá, vou para lá. Vou sair desse emprego. Ah, eu vou me mudar. Vou largar tudo porque aqui não está dando certo. Você está desmaiando. Não está deixando Deus fazer o que Ele quer. Você tem que deixar Deus trabalhar. Não você. Deixar Ele fazer algo. Só que às vezes a gente é assim. Ah, mas eu estou esquecido. Ninguém olha para mim. E quem sabe é Deus que está permitindo isso. Ah, mas o fulano só fala não para mim. E será que não é o Senhor querendo trabalhar com você? Mas nada está dando certo. E não é Deus tentando fazer alguma coisa? Senhor, estou aqui, me entrego nas tuas mãos. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Faça o que o Senhor acha que deve ser feito. Presta atenção. Muitas vezes Deus vai te sacudir. Às vezes Deus começa a mudar tudo. Às vezes Ele faz alguém nos enxergar. Seja para promover ou para nos incomodar. Ninguém gosta de incomodação. Que Deus nos livre, né? Mas às vezes acontece. Então, muitas vezes, Deus vai usar a vergonha. Ai, pastor, que vergonha. E às vezes Deus vai usar a vergonha para mudar você. Porque às vezes, se a gente não passa por uma determinada vergonha, nós não mudamos. Às vezes, Deus vai usar a exposição. Pastor, mas contaram o que eu fiz, me exporam para todo mundo. E às vezes Deus está usando a exposição para transformar você. Às vezes a gente é orgulhoso e se Deus não usa alguns métodos, a gente nunca muda. Então às vezes Deus vai permitir a exposição. Deus vai permitir situações, vai permitir o não, vai permitir a porta fechada ou aberta, ou isso ou aquilo. Então, às vezes Deus vai usar tantas outras coisas para nos corrigir, nos aperfeiçoar. Uma perda, ao que eu queria tanto eu perdi, uma oportunidade que não deu para mim. Então Deus vai usar às vezes até a queda. Como assim a queda? Porque às vezes Deus vai permitir. Não é a vontade dele que você caia. Porque tem gente que enquanto estava de pé, Deus tentou avisar, tentou falar. A pessoa nunca enxergou e nunca voltou atrás. Então Deus deixou ela cair. Ser exposta, envergonhada, quebrar a cara. Porque às vezes só quando a pessoa bate com a cara no chão, é que ela vai se humilhar e se voltar para quem? Para Deus. Então, às vezes, Ele permitiu aquilo por me amar, para não me perder. Às vezes, Ele tira algo que eu gosto muito. Ah, pastor, eu estava naquele cargo. E às vezes, Ele vai te tirar o cargo para não perder você, porque Ele prefere você do que o cargo.
Então eu tenho que entender que tudo é um processo e que eu serei corrigido. E às vezes Deus quer trabalhar com você. Deixa Ele transformar você. Se entrega ao processo. Ah, mas é dolorido, é ruim. Às vezes Deus vai usar o pastor para ser mais brabo com você. Às vezes cobra mais de você do que cobra dos outros. Ah, mas que injustiça que estão fazendo comigo. Você não entendeu o que é Deus. E tem algo que Ele quer trabalhar contigo. Aí diz o versículo de número 6. Vamos lá. Porque o Senhor, o que o Senhor faz, pessoal? Lê comigo. O que Ele faz? Corrige o que Ele ama. Agora continua. E açoita qualquer que Ele recebe por filho. Irmão, às vezes Deus vai te corrigir. E se você é aquele filho meio durinho, se prepara que vai vir uma chicotada. E às vezes a vida nos dá umas chicotadas. Quem já levou chicotada da vida? Às vezes a vida nos dá uma chicotada porque a gente é meio durinho, meio orgulhoso. E não esquece, o vaso duro, você tem que bater com mais força para ele quebrar e fazer um vaso. Então não podemos ser duros. Senhor, o Senhor falou, estou me amolecendo aqui, estou me entregando. Amém? Estou me entregando para o Senhor fazer a obra. Então Deus vai nos corrigir, meu irmão. Deus vai nos podar. Deus vai trabalhar com você. Às vezes vai provar você para ver qual vai ser o seu comportamento na hora do fogo. Aí diz o 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? 10. Pega uma caneta aí que você vai anotar umas coisas importantes no 10. Porque daqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. Mas este, falando de Deus, para que ele nos corrige, leia? Para o nosso proveito. Agora continua comigo. Para sermos participantes da sua santidade. Então, para que Deus está te corrigindo? Porque Ele está aperfeiçoando você para o céu. Ele quer que você seja uma pessoa melhor, mas para ser uma pessoa melhor é um processo. Toda transformação é um processo. Todo crescimento é um processo. E às vezes é dolorido e na hora não entendemos o porquê. Ah, eu estou brabo com fulano. Não fique brabo com as pessoas. Porque para Deus trabalhar na sua vida, Ele vai usar pessoas. Não se magoe com as pessoas. Ah, mas a pessoa foi muito dura comigo. Deus está usando ela nesse processo para trabalhar com você. Agora continua comigo, o próximo versículo diz, vamos lá. O que diz o versículo 11? E na verdade, olha o que diz aqui, pega uma caneta e sublinha esse versículo. Toda correção ao presente, ela não parece ser de gozo, senão do que, pessoal? De tristeza. Isso aqui é a maior verdade. Na hora que alguém chama a sua atenção, na hora que você é corrigido, na hora que uma porta se fecha, no momento que você ora e a resposta não vem, a gente fica triste. Porque a correção na hora ela não traz alegria, a Bíblia diz. A gente fica chateado, por que Deus não me ouviu? Por que Deus permitiu isso? Por que só comigo? Fulano está todo errado, lá está se dando bem, e eu estou fazendo tudo certo, comigo as coisas não funcionam. A gente vai ficar triste. Aí diz aqui, ó, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por quem? Por ela. Depois eu entendo. Por que foi comigo? Por que não foi com fulano? Por que me cobraram e não cobraram o ciclano? Por que foram duros comigo e não foram duros com Beltrano? Não foi a pessoa, foi Deus. Fazia parte do processo para aperfeiçoar você. Ah, por que a injustiça foi comigo? Porque o processo era com você, não era com fulano. Por isso que Deus usou e permitiu na sua vida. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo coopera para o processo. Isaías 48. Então a gente tem que parar de reclamar e confiar. Isaías 48. Se cercar das pessoas certas, conversar com as pessoas certas, procurar as pessoas certas. Está com dúvida? Conversa com o pastor. Não conversa com o Joaquim, com a Maria, com o José. Porque se você conversar com as pessoas erradas, no meio do processo, elas vão fazer você desistir, você sair da igreja, você ir para outro lugar. E não está entendendo que tudo aquilo é um mover de Deus na sua vida para trabalhar em você. Isaías 48. Vamos lá, todo mundo junto. Isaías 48. Lá no Antigo Testamento, livro do profeta. Isaías 48. Quem achou, diga amém. Tem alguém que precisa de ajuda?
Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo 10. Todo mundo junto, leia com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. Eis que te purifiquei, e como é que diz a Bíblia? Mas não como a prata. Leia o versículo comigo. Provei-te na fornalha da aflição. Então o que Deus está falando para o povo? Que às vezes Ele nos prova. Quem é que já provou comida aqui? Quem é que faz comida aqui? Só uns 5, o resto não faz. Quem é que faz comida na sua casa, então? Agora todo mundo levantou. Quem é que faz comida aí? Deixa eu ver. Agora sim, sei que o pessoal não comia aqui. E parece que o pessoal gosta de comer aqui nessa região. Amém? Desde que eu vim para cá, eu vi que essa região aqui, o pessoal é bom na comida. E tem cada receita maravilhosa. Agora, como é que você prova comida, pessoal? Você pega, ali está no fogo. Você vai botando os temperos que você se dispôs. E você pega e faz o quê? Bota onde? Na boca. Então, quando Deus está dizendo, eu te provei, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou querendo sentir o teu gosto. Aí você viu que a comida não está pronta, o que você faz? Você vai deixar mais tempo no fogo. Às vezes vai botar mais água, vai acrescentar alguma coisa, vai acrescentar outro tempero, vai esperar mais um tempo. Quando ficar pronto, você faz o quê? Você desliga e usa. Então, Deus às vezes vai nos botar no fogo, situações, circunstâncias, para ver se você está pronto, para ver qual é a sua reação, qual vai ser o seu comportamento, se você vai desistir, vai continuar, vai desanimar. Muito importante, com quem você anda e quem você ouve. Porque se você anda com as pessoas erradas, elas vão estragar o processo de Deus na sua vida. Vão fazer você desistir do que não é o diabo fazendo, não é o homem fazendo, do que é Deus fazendo. E aí a gente tem que aprender a confiar em quem? Em Deus. Pastor, mas eu estava dando fruto, estava tudo dando certo. Não esquece que o galho que dá fruto, o que Deus faz? Poda, para que você dê mais. Eu me lembro uma fase na vida, eu estava numa igreja, Deus estava abençoando. A igreja tinha muitos membros, as reuniões, muitas pessoas, estacionamento lotado, bem localizada. Aí daqui a pouco eu fui podado. Deus me transferiu para outro lugar. O outro lugar era completamente diferente. A rua não era localizada e a igreja tinha poucas pessoas. Aí eu podia ficar, poxa, olha só, eu dei meu sangue por aquele lugar e agora me trouxeram para cá, que tem pouca gente, não é local. Podia ficar reclamando. Agora você vai ficar murmurando, reclamando e vai morrer quando você não entende o processo. Pô, mas que injustiça fizeram comigo, olha só, eu estava lá, doei meu sangue, fiquei não sei quantos anos, e eu me matei, eu isso, eu aquilo, agora estou aqui e tal, tem menos, o lugar não é bom, para com isso. Senhor, obrigado. Toda vara que dá fruto ele corta para que você faça o quê? Dê mais ainda. Agora, se você tem um amigo errado, o amigo errado chega, olha a injustiça que fizeram contigo, te tiraram lá, tu se matou, deu teu sangue, olha agora, chegou e te cortaram, e não sei. Deus vai te podar, não esqueça disso. Mas Ele vai podar para que você dê mais fruto. Se eu tivesse um amigo errado, ele ia ficar no meu ouvido, ei, tu tem que sair. Eu ia dizer, é verdade, estou saindo mesmo, vou abrir minha igreja. Por que está fazendo isso? Porque é imaturo, não está entendendo o processo. E tem muita gente que vai atrás dos imaturos. Pessoa que não entendeu o processo. Capaz, eu fiquei firme, falei, Senhor, obrigado por ter me trazido para cá. O trabalho que eu levei anos para fazer lá, eu quero que o Senhor me ajude a fazer aqui em menos tempo. E foi o que aconteceu. O que eu levei anos para fazer lá, ali eu fiz em bem menos tempo. Porque Ele me podou para que eu desse mais. Então você tem que entender isso na vida. Que tem porta que fecha, que abre. E eu tenho que aprender a parar de querer entender e reclamar. Eu tenho que aprender a confiar em quem? Em Deus. E Ele vai provar você. Leia comigo 10. Eis que te purifiquei. Mas não como o que, pessoal? Como a prata. Mas eu provei-te na fornalha do quê? Da aflição. E às vezes Deus vai colocar você numa situação. E Ele está esperando qual é a tua reação. Murmurar ou confiar? Ficar bravo com as pessoas ou entender que foi Deus que fez aquilo ali? Você vai me mostrar o seu nível espiritual de acordo com a tua reação. Lucas capítulo 19. Vamos lá. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus. Saber que tudo é um processo, Ele sabe tudo que Ele está fazendo.
Ele sabe tudo que está realizando na nossa vida. E o que a gente tem que fazer é confiar nele. Lucas capítulo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Tem alguém que precisa de ajuda? Lucas 19. Podemos ler juntos então? Então observa, eu vou falar com você agora, estou falando sobre o processo, às vezes é dolorido, eu tenho que aprender a confiar, Deus sabe tudo que Ele faz, Ele fecha a porta, abre outra. Se Deus não fechasse a porta daquele curso que eu ia fazer lá, e não me fizesse rodar na prova, porque aquilo ali foi Deus que fez eu rodar, porque o outro passou. Então se eu não rodasse ali, eu não seria o seu pastor hoje. Então Deus naquele dia me podou, porque Ele sabia que lá na frente eu geraria mais frutos do que aquilo que eu queria para a minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes você está querendo algo para a tua vida que Deus não quer. Só o cuidado que você tem que ter é entregar o seu futuro para Ele e dizer, faz o que o Senhor tiver que fazer, mas eu quero a tua vontade e não a minha. Amém? Que seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós estamos correndo atrás de algo que não é o que Ele quer para você. Lucas 19, nós vamos falar sobre um homem chamado Zaqueu. E o que a Bíblia fala? O Zaqueu era rico, cobrador de impostos, ele tinha um sonho, ver Jesus. E ele está em cima de uma árvore, todo mundo enxergando o Zaqueu lá em cima, ele está realizando o sonho dele, na visão privilegiada, ele está vendo Jesus caminhando, está vendo Jesus vindo entre a multidão, ele está lá feliz, no auge da vida dele, ele tem uma casa boa, ele tem dinheiro, ele tem um bom trabalho e agora ele está realizando o sonho dele, ele está vendo quem? Jesus. E olha o que vai acontecer, Lucas 19, versículo 5. Aí diz aqui, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus viu e disse-lhe, o que Jesus disse para ele? Zaqueu, faz o quê? Desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Na sua casa. Lê de novo, Zaqueu, faz o quê? Desce. Irmão, tem fase da sua vida, e todo ser humano, nenhum ser humano quer descer, nenhum ser humano quer voltar para trás, nenhum ser humano quer regredir, a gente só quer avançar. Nós só queremos ir para frente, vencer, avançar, crescer, está no topo. Ele estava no topo, realizando o sonho, cheio do dinheiro, com uma boa casa, um bom trabalho. Jesus olha para ele e Jesus tira ele lá de cima. Todo mundo vendo Zaqueu, olhando, ele estava num lugar de exposição, onde ele era muito conhecido. E Jesus fala, Zaqueu, faz o quê? Desce. Tem fases da vida que o processo vai fazer você descer e se recolher. Jesus mandou ele entrar dentro da casa. Ninguém mais ia ver ele, ninguém mais ia observar. O sonho dele que estava se realizando retrocedeu, que agora ele está dentro de casa. Mas você tem que entender o processo. Às vezes Deus me faz descer e se esconder, onde quase ninguém vai ficar me vendo, mas é o período que o Zaqueu ficou dentro de casa com Jesus, e Jesus pôde trabalhar o Zaqueu, transformar o Zaqueu, ensinar o Zaqueu. Quando ele saiu daquela casa, ele nunca mais foi o mesmo. Não esqueça, depois do processo, depois da transformação, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Às vezes é dolorido, às vezes é ruim, mas sabe o que eu vou te dizer? Se você entregar o seu futuro para Deus, você vai sempre viver o que Ele quer. Às vezes você está buscando o que não é dele. Busque o que é dele. Como eu falei para você, se eu tivesse passado naquela prova, eu não seria o seu professor, o seu pastor hoje, perdão. Eu faria outra coisa. Aí dali eu fui fazer minha faculdade, comecei a fazer a teologia, depois eu me formei em Direito também, Aí depois eu estava lá, chegou uma fase da vida que eu comecei também a ser tentado, vou abandonar o ministério, vou trabalhar, montar um escritório, fazer outra coisa. E teve um dia que eu estava decidido a desistir. Mas eu sempre orei a Deus, falei, Deus, que não seja feita a minha vontade. E eu estava na porta da igreja esperando o pastor chegar, porque eu ia falar para ele, olha, eu estou desistindo, não quero mais. E quando chegou 5 minutos antes dele chegar, porque eu tinha um horário certinho que ele chegava na igreja, irmão, me passei mal da barriga, fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, ele passou. No banheiro eu dobrei o joelho e vou dizer, vou fazer a última oração antes de desistir. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquela oração sumiu toda a vontade de fazer outra coisa da vida. E ele já tinha passado, eu disse, então não é vontade de quem? De Deus. Porque quando eu cheguei no banheiro não tinha vontade de fazer nada. Era só para mim sair dali, o pastor não passar por mim e eu não conversar com ele. Porque eu cheguei no banheiro e não fiz nada no banheiro. Foi só para me tirar dali. Porque Deus estava me mostrando que aquela não era a vontade dele. Não esqueça, às vezes o processo é dolorido.
Às vezes nós não vamos entender muita coisa, mas eu quero te ensinar algo. Confie em Deus, porque tudo que Deus está fazendo é para o teu bem. E lá na frente, Ele sabe por que Ele fechou a porta, por que Ele podou, por que Ele cortou, por que Ele permitiu. No início, a gente não entende, porque somos imaturos. Vamos ficar bravos com as pessoas, revoltados com o pastor, chateados com alguma coisa. Mas quando você amadurecer, você vai entender que nunca foram as pessoas, nunca foram as circunstâncias. Sempre foi Deus conduzindo a sua vida. Não fuja do processo. Vamos ficar de pé. Olá, meu amigo, minha amiga, você vai assistir uma grande mensagem agora aqui no meu canal no YouTube. Eu peço que você já ative o sininho, toda mensagem que chegar você vai receber uma notificação. Compartilhe as mensagens, curta ali a mensagem para que o YouTube venha oferecer ela para outras pessoas também. Eu espero que Deus te abençoe muito com essa mensagem. Um prazer ter você no meu canal, que Deus te abençoe.